Força Guerreiros! Vamos começar então nossa primeira aula para a Guarda Municipal de Tramandaí, que é sobre o Código de Posturas de Tramandaí. Estou fazendo essas pequenas aulas em consideração aos alunos que estão fazendo acompanhamento através do método Superação, o qual eu convido você também a participar. Vou deixar aqui embaixo o contato para que você entre e converse com a gente para você entender o que é esse método de acompanhamento de estudos, de ciclo personalizado, enfim, para te ensinar a estudar, principalmente você que está perdido no mundo, que não sabe mais o que fazer, como se achar, por onde começar, enfim, quero te ajudar. E quero realmente te ajudar, por isso o método ele tem sim um valor, mas é um valor mínimo, que é para justamente você que trabalha aí na iniciativa privada, que está na portaria, na vigilância, no balcão do caixa, na onde você estiver, no chão de fábrica, não interessa onde, eu quero ajudar você. Até mesmo você que está aí com grandes dificuldades. Cara, eu preciso que você aprenda a estudar para parar de mosquear em concurso, parar de bater na trave, parar de ficar rateando e passar logo, e de preferência dentre os primeiros colocados. Esse então é o convite. Primeiramente eu quero pedir para que você que não é inscrito e está vendo essa aula se inscrever, deixa o like, tá? Comenta aqui no vídeo se você quer ajuda em alguma outra legislação, o que nós podemos fazer para te ajudar nesse processo. E, cara, quando sair essa prova, eu quero que você leve pelo menos este conteúdo. Então, já vou te antecipando que a aula aqui, na verdade, é um resumo. O que eu fiz? Eu fiz o que eu faria se eu fosse estudar para este concurso. Se eu fosse fazer este concurso, eu faria o resumo desta forma nesta legislação, tá? Mas eu já te antecipo que a minha técnica de estudos pessoal, particular, tá? Além daquela que eu ensino para os alunos que estão fazendo o acompanhamento, é que eu preciso ter conhecimento da legislação na íntegra, tá? Por isso eu sou contra esse negócio de ficar resumindo o edital. A gente tem que pegar o edital na íntegra, na primeira passada, para depois sim nós conseguirmos extrair aquilo que realmente é mais importante. E eu fiz isso aqui, eu extraí aquilo que é mais importante, mas antes o que eu fiz? Eu tive o conhecimento total da legislação. Quer dizer que se o examinador resolvesse extrapolar a função guarda municipal e resolvesse perguntar qualquer outra coisa, eu tinha a chance de acertar. Perfeito? Então faça a mesma coisa, conheça a lei na íntegra, faça a leitura da lei seca, não fica se baseando somente lá na videoaula, você aprova a sua prova escrita, você vai ler na prova, então você precisa ler a lei seca também, tá? Para quem faz acompanhamento comigo, quem passa principalmente para o módulo 2, no módulo 1 eu não puxo muito para esse lado não, eu ensino a estudar de fato. No módulo 2 eu já começo a puxar, olha, vamos começar a ler agora, tá? Porque ficar dependente de videoaula, principalmente para disciplinas de direito, não é o ideal. A gente tem que fugir disso, porque demanda muito tempo, gasta muitas horas e nos faz ficar patinando ali muito tempo. Beleza? Então é isso. Leia a lei na íntegra e use esse resumo aqui para reforçar os tópicos mais importantes. E faça seu próprio resumo, porque o resumo bom é aquele que é feito com essas mãos aqui, ó, as suas. O resumo que você vai fazer é um material que nenhum cursinho vai te vender. Beleza? Não tem preço. Então é isso, então, guerreiros e guerreiras, vamos começar aqui, um Código de Posturas de Tramandaí, Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que você já se inscreveu, já deixou o like no vídeo e que também vai lá no método, no 51 99530 2037, chamar no WhatsApp e perguntar como é que funciona. Pelo menos tenha a curiosidade de saber como funciona. Então, primeiro, o que é um Código de Posturas, tá? Isso que nós vamos conversar um pouco hoje aqui. Um Código de Posturas, ele já diz aqui no título, né? Primeiramente, para que você se ache no seu edital, é a Lei Complementar número 26, de 28/6/2017. Legislação bem recente. E o que ele contém? Ele contém medidas de polícia administrativa. Como é que a gente faz um resumo? Primeiro, olha o edital na íntegra. Segundo, atribuições. Quais são as atribuições de um guarda municipal? Ah, isso que eu vou fazer. Beleza. Vi as atribuições, agora eu vou para a minha legislação. E baseado nas minhas atribuições, cruzado com o meu edital, eu vou fazer ali um resumo. Porque, muito possivelmente, o meu examinador vai fazer o mesmo para montar as minhas questões. E é isso que você tem que aprender. Você não tem que virar doutor nas disciplinas que estão no seu edital. Você tem que acertar e ir em cima daquilo que o examinador vai cobrar. E é isso que a gente vai aprender a fazer aqui hoje. Então, o que ele faz? Fala sobre as medidas de polícia administrativa, tá? Trata de matéria de higiene pública, bem-estar público, costume, segurança, ordem pública, proteção e conservação do meio ambiente, tá? Então, são esses os temas principais. Ele também trata de coisas secundárias, como dominação de edificações, funcionamento e localização de estabelecimentos, mas que não correspondem mais à função do guarda, tá? Extrapolam, mas você vai ler na íntegra e vai conhecer.
Quando eu marquei em vermelho, super importante, vai levar para a prova. Marquei em verde, fica ligado, em azul, mais ou menos. Ou é o contrário? É o contrário. Então, vermelho, super importante, vermelho, azul em segundo plano, em terceiro plano é verde, tá? Agora falei certo. Eu tô sempre trocando essas cores aqui, é um problema, mas eu sempre sei qual é a cor. Mas como eu tô passando para outras pessoas, eu tenho que contar, né? Então, ó, vermelho, segundo plano azul, em terceiro plano verde, tá? Mas, de qualquer forma, tá grifado, vá lá que pode ter questão. E, de qualquer forma, conheça a lei na íntegra. Disposto o presente código, não desobriga o cumprimento de normas internas em edificações e estabelecimentos no que couber, tá? Então, seja lá como for, este código ele é complementar, suplementar. Existem outras legislações internas, existem outras leis, né? Existe o próprio Código Penal, leis especiais, enfim. Este código ele é complementar. Ele fala sobre aquilo que o município deseja, inclusive ele não tem sanções penais diretas, ele tem aqui penas de multa, penas alternativas que você vai ver lá no final. Além disso, nós temos que ao prefeito e, em geral, aos servidores públicos municipais competem zelar pela observância dos preceitos deste código. Ou seja, que você vai ser servidor público municipal, que o prefeito municipal vai imbuir, né, desta capacidade de cobrar, né, de simplesmente autuar o cidadão de Tramandaí. Eu já ia falar imbeense, né, estava acostumado lá com as aulas de Imbé. Então, ali no artigo 2º, nós temos que uma das funções aqui deste Código de Posturas é assegurar a observância de padrões mínimos de segurança, higiene, salubridade e conforto de espaços e edificações deste município. Além disso, garantir o respeito das relações socioculturais, estabelecer padrões relativos à qualidade de vida, ao conforto ambiental e promover a segurança e harmonia dentre os municípios, ou seja, não somente internamente, mas externamente entre os municípios limítrofes ali, né, que ficam próximos. E não somente esses, mas todos aqueles em quais o Tramandaí mantém relações. Então é isso, cara. Realmente nós vamos fazer uma leitura e conversada, assim, né? Vamos falar uma leitura comentada, vamos dizer assim. Artigo 3º, que trata sobre as posturas municipais e a higiene pública, nos dias que a fiscalização sanitária abrange especialmente a limpeza das vias públicas, das habitações particulares e coletivas, da alimentação, incluindo todos os estabelecimentos onde se fabriquem ou vendam bebidas e produtos alimentícios, além de pontos de venda nas feiras de qualquer espécie, que é onde você vai também ter capacidade de autuação. Perceba que em todas as partes em que tratarem sobre a postura de higiene pública, mesmo em particulares ou, né, caso aqui de instituições, né, que sejam ali empresariais, certo? Da higiene das vias e logradouros públicos. Nós temos que o serviço da limpeza das ruas, praças e logradouros públicos será executado direta ou indiretamente pela prefeitura, bem como o serviço de coleta de lixo domiciliar. Responsabilidade da prefeitura em fazer com o seu próprio, vamos dizer assim, com a sua própria mão de obra ou com serviço terceirizado. Além disso, quem mais é responsável para que você possa autuar como guarda municipal? Não somente a prefeitura, porque nós temos aqui os moradores, os proprietários, os comerciantes, os proprietários de serviços e as indústrias são responsáveis pelo ambiente do passeio e sarjeta. Por isso que eu grifei ali também que a remoção e destinação final de animais mortos ou de detritos, que é uma coisa que gera ocorrência, quando o vizinho te vê lá jogando, vê lá o outro cidadão jogando o bichinho morto na rua, e ele liga lá para o 153 e chama a guarda, você vai autuar baseado em que? Não somente nas leis ambientais, que você também deve estar estudando, mas principalmente aqui no Código de Posturas, que está dizendo que a responsabilidade também é dele, não somente da prefeitura. Então nada de jogar cachorrinho lá na beira da rua, esperar que a coleta venha. A responsabilidade é de todos, perfeito? E aqui você vai ver depois lá que tem as sanções, o que você pode aplicar, quanto tempo, né, e como é que se faz essa aplicação na prática. Vamos diminuir aqui para que a gente possa passar a tela. E aqui eu tenho uma tela que trata sobre a higiene das habitações e terrenos. Não achei nada aqui de tão importante, mas eu quero que você leia, até porque isso gera muito transtorno. Muitas vezes os moradores, os vizinhos se incomodam com a sujeira do pátio do vizinho, tem a questão relativa à dengue, tá tudo tratando aqui nesse Código de Posturas. Também a higiene dos estabelecimentos, aqui tem uma série de regras, principalmente nesses períodos de pandemia, em que se fala tanto de higiene, cara, aqui tá falando como é que se tem que se lidar dentro de um salão de beleza, dentro de uma clínica hospitalar, de uma casa de saúde. Tá tudo previsto aqui e eu quero que você leia sim, mas agora eu não achei nada de tão importante. Mas eu quero que você saiba que como guarda municipal você pode e deve, em alguns casos, autuar qualquer tipo de irregularidade que esteja prevista aqui neste código, certo?
Tem coisas aqui que realmente são minuciosas, então você vai ter que usar do bom senso, até porque ele faz essa própria autocrítica. Ele diz que sempre vai ter que ser utilizado da analogia, do bom senso, enfim, ali, da ponderação, para que nós possamos também manter a harmonia dentro do município. Então você primeiro não vai chegar lá autuando o cidadão, você vai conversar. Poxa, cidadão, será que você sabia que você não pode colocar lixo no fogo do seu pátio? Porque lá no Código de Posturas está previsto que isso é uma infração. E se o senhor continuar, eu vou ter que lhe autuar com uma multa. As multas também estão previstas neste código, certo? Ali está com unidades federativas, enfim, está com uma sigla, inclusive que é um valor bem complicado de calcular, mas isso é tranquilo. Na hora que se for preciso, aí você consegue esse cálculo. Então o que você tem que saber também é que a Prefeitura exercerá em colaboração com as autoridades sanitárias do Estado muitas atividades de fiscalização. Ou seja, existem momentos em que será a própria Prefeitura, em outros momentos será, extrapolará ali a condição municipal e passará então a ser apenas a comunicação a função da Guarda Municipal. E é de você que seja servidor de qualquer outra área, no caso, né? Qualquer um que é cidadão, na verdade, tem responsabilidade, conforme o próprio Código nos diz. O artigo 28 nos fala que é proibido ter em depósito ou exposto à venda aves doentes, carnes e peixes deteriorados, legumes, hortaliças, frutas ou ovos deteriorados. Veja que eu botei em verdinho aqui só para você entender que isso também é competência municipal de fiscalização, né? Eu acho importante, mas não acredito também que o examinador vá vir aqui achar uma questão. Mas quem sabe que você tem que entender é que é uma série de atribuições, essas atribuições de polícia administrativa. Tudo que está dentro do município é competência, entendeu? Mais ou menos isso. Então, tudo que está previsto aqui pode ser autuado baseado nesta legislação municipal e não somente em outras leis externas. O artigo 37 nos diz ainda sobre a higiene dos sanitários públicos, que é proibido obstruir lavatórios, mictórios e ralos. Por que eu estou dizendo isso? Alguém vai ligar para um 153 de novo e vai reclamar. E vai dizer assim, mas minha senhora, meu senhor, não tem nenhuma lei que proíba. Meu querido, leia o Código de Posturas da cidade, não espera o cidadão puxar a sua orelha. Porque às vezes o cidadão vai conhecer o Código de Posturas e você não. Então tem lei sim, aqui está, é proibido obstruir lavatórios, escrever nas paredes ou sujar de qualquer forma, né? Ou urinar ou defecar fora ali dos recipientes, no caso, né? Atrair, atirar, não atrair lixo de qualquer natureza fora dos devidos recipientes. Então se alguém ligar reclamando, você vai ter que tomar uma atitude para não ser responsabilizado, seja também administrativamente ou até mesmo penalmente, né? Você sabe que você comete crime como servidor. A higiene de piscinas de natação também. Não sei lá como é que funciona. Eu sei que tem, nós temos lá em Tramandaí alguns clubes que têm piscinas. Existem regras também. Se um dia acontecer, você tem que saber que está no Código de Posturas. Mas veja aqui que eu não encontrei nada de tão relevante a ponto de marcar. Mas então você vai ler e eu vou passar adiante. Porque aqui no capítulo 2 nós temos da Polícia de Costumes. Olha só, Polícia de Costumes, Segurança e Ordem Pública. A seção 1 trata dos costumes da moralidade e do sossego público. Isso aqui, meu querido, isso aqui vai chover de ocorrência, vai chover de chamado para você atender. Perceba que o artigo 45 nos diz que é proibido. Olha só, que legal, cara. Sabe, para quem tá fumando agora e tem que deixar de fumar pro TAF, tá? Eu sei que tem alguns aí, que são alunos, inclusive, que estão deixando de fumar, tá? Eu vi uma postagem lá, Jean, não adianta fugir, viu? Eu vi que você tá parando de fumar, então tem que parar mesmo, tá? Porque senão tu não vai conseguir passar no TAF, cara. Toma vergonha na cara, para de fumar. Aliás, hoje é aniversário do Anderson. Anderson, parabéns, tá? Eu sei que você passou o aniversário aí estudando, parabéns, cara. Eu conheço meus alunos pelo nome e sei da situação de cada um, isso é diferente, cara. Isso é o diferencial do nosso serviço aqui. Então, seguindo aqui, é proibido fumar em ambientes de uso coletivo, públicos ou privados. Olha que show, cara. Poder autuar alguém, cara. Não pode fumar aqui dentro. O consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco. Perceba aqui que você vai autuar aquele safado daquele ervo afetivo, que você vai descobrir depois o que é. E ali vai dizer assim, olha aqui, meu querido, eu estou amparado pela lei do consumidor de drogas. Que lei de consumidor de drogas é essa? Toma ali uma biaba na orelha, porque não existe lei de consumidor de drogas, não existe esse negócio de posse e apenas para consumo. Você vai ser conduzido para a delegacia, porque isso não é legal. Inclusive está previsto aqui no Código de Posturas do município. Claro que você não vai ficar preso, mas isso não precisa contar, não dá um sustinho, porque se for a primeira vez ele vai urinar nas calças, e aí você vai ter mais um motivo, porque ali está escrito no Código de Posturas que não pode urinar fora do mictório. E aí, beleza. Aqui que está dizendo que qualquer coisa que produza fumaça, tá?
Em ambientes coletivos não pode. Essa lei de 2017 ela é muito moderna, porque realmente isso está cada vez mais proibido. Então, fica ligado, você pode autuar sim, tá? E aqui tem várias atividades de polícia de costumes, porém lá no artigo 46 nos diz que não serão permitidos banhos nos rios e lagos do município, exceto nos locais designados para a prefeitura como próprio para banhos ou esportes náuticos. Isso eu tenho certeza que gera ocorrência, porque se tem um chafariz na cidade, se tem lá um local público que não pode, aí tem que estar autuando, né? E tem locais que de fato são locais de descarte, locais lá que é de escoamento de esgoto, que o pessoal se passa no verão e vai tomar banho, e lá vai a Guarda Municipal autuar os cidadãos que estão extrapolando as leis municipais. Aqui diz também que os praticantes de esportes náuticos e banhistas deverão trajar-se com roupas adequadas. Isso é muito subjetivo, né? Bem complicado de autuar, porque o que é uma roupa adequada? É bem complicado. E aí fica ali um cruzamento de direitos, né? O do município de um lado dizendo que tem que usar roupa adequada, e o do cidadão dizendo, mas isso aqui é uma roupa adequada, se eu disser que a cueca que eu estou usando aqui é a roupa adequada. Aí entra os costumes, a analogia, né? E aquela história, né, de que nós temos que ter bom senso. Enfim, é proibido vender bebida alcoólica a menor de 18 anos. Proibido. Está aqui escrito não pode e não pode. As desordens, algazarras, barulho, vamos aumentar um pouquinho aqui para ver. Atentado ao pudor verificado nos referidos estabelecimentos comerciais ou sociais, sujeitarão os proprietários ou responsáveis à multa, podendo ser cassada a licença para seu funcionamento na residência. Cara, isso aqui é muito bom. É muito bom. Ameaça o cara na boa, embasado na lei. Chega lá, cidadão, o senhor tem dono do proprietário aqui do comércio, o senhor é diretamente responsável por não distribuir bebida alcoólica para menores. E o senhor vai perder aqui a licença do seu estabelecimento. E isso aí, mexe no bolso. Cara, tu pode algemar o cara, tu pode bater o cara. Se não mexer no bolso, não resolve. Entendeu? Conduz para DP. Faz lá o seu, seja seu BO, seja seu, enfim, o que tiver que fazer ali, certo? É BA geralmente que a gente faz, né? O boletim de atendimento. E aí, então, o cara vai fazer o que tem que fazer. Você vai ver que o código de posturas ele dá uma chance pro cara ainda. Ele dá uma chance do cara lá, não, peraí, fiz errado, quero refazer. É proibido perturbar o sossego público com ruídos ou sons excessivos, evitáveis, tais como de motores de explosão. Olha o motoqueiro infeliz que arranca lá a carenagem, né, da moto e começa a fazer aquele barulhão chato. Tá aqui, ó. Vai lá e fala para ele que não pode, cara. Não pode, tá embasado aqui, ó. Som automotivo, som em volume excessivo, nada disso pode. E aqui, ó, veja bem, não limita horário. Apenas diz perturbar. Não diz ali decibéis. Não vem com essa assim, ó. O cidadão vai vir aplicar em ti. Ah, mas é tantos decibéis. Cara, cadê? Onde é que tá aqui, ó? Olha o código de posturas. Aqui tá dizendo aqui, ó. Os de apitos de silvo de sirene de fábrica, sirenes ou outros estabelecimentos com mais de 30 minutos, olha, ó, 30 segundos, depois das 10 horas. Tirando isso, cara, nenhum mais aqui diz horário e nem diz decibéis. Quer dizer, perturbou, já era. Tá sendo autuado aqui. Para com esse barulho, que senão tu vai perder a licença do estabelecimento ou vai tomar-lhe uma multa. Parágrafo único. Excetuam-se das proibições deste artigo. Tem uma série de exceções aqui que são coisas diferenciadas, previstas já na legislação. Como lá, quando tem festa, enfim, manifestações. E nós temos aqui, é proibido executar qualquer trabalho ou serviço que produza ruído após as 10 horas. Aí sim, uma proibição com limitação de horário. E antes das 7, nas proximidades de hospitais, veja bem que é próximo ao hospital, escola, asilo e edificações residenciais. Não se executa obras nesse caso. Tá entendendo qual é que é a moral? Pega ali a atribuição do guarda, qual é? Ah, é tal. Então, olha a tua atribuição e olha o que diz a lei. Se tem relação, cai na tua prova. Se não tem, só se o examinador é um safado sem vergonha para botar na sua prova. Por isso que você vai pensar nas duas possibilidades. A maior e mais provável que o examinador vai ser um cara sensato e vai cobrar de acordo com o seu cargo, e a menor, né, e mais insana, que é do examinador extrapolar completamente, pegar uma atribuição que nada tem a ver com o cargo e te puxar lá na prova. Por isso você vai ler na íntegra, mas depois vai resumir de acordo com aquilo que o guarda faz. São considerados divertimentos públicos aqueles que se realizam nas vias públicas ou em recintos fechados. Quero que você entenda o que é divertimento público. Por quê? Porque para a realização de divertimentos públicos será obrigatória a licença prévia na prefeitura. Então, se não tem licença, meu velho, já era, não tem autorização, não há divertimento público. É algazarra, aí entra lá no artigo anterior, entendeu? Artigo 60 nos diz que é proibido embaraçar ou impedir por qualquer meio o livre trânsito de pedestres ou veículos nas ruas, praças, passeios, estradas e caminhos públicos, exceto para o efeito de obras públicas ou quando exigências policiais o determinarem.
tá? Muito importante isso. Olha, mas eu não tenho competência de trânsito. Cara, eu acho que a guarda tem competência de trânsito lá porque não tem fiscalização de trânsito, tá? Eu vou confirmar, tanto que cai CTB na prova de vocês. Mas, de qualquer forma, tem uma proibição expressa aqui no Código de Posturas, ao qual você, como guarda, pode autuar. Então, não me venha com conversa de que somente a fiscalização de trânsito é que pode. Principalmente se estiver com a atribuição de trânsito, fiscalização de trânsito, você vai tocar esse artigo aqui direto e vai se embasar também no CTB. Artigo 62. É proibido nas vias e lugadores públicos urbanos conduzir animais e veículos em velocidade excessiva. Diz limite de velocidade? Não. Excessivo é o quê? Excessivo é subjetivo, vai da análise do guarda ou da autoridade municipal que estiver presente. Eu não sei, mas eu acho que é visível, salta os olhos. Hoje mesmo passou um cavalo correndo aqui no meu bairro é meio rural aqui, e, cara, tava na cara que ele tava desnorteado, tava sem dono, e ele passou voando. Então, quer dizer, aquele cavalo ali tava acelerado. E aí, então, ali eu, se eu fosse guarda, autuaria o dono, né, porque ele fez uma bobagem de soltar o bicho na rua, colocando em risco toda a população. Mas eu não sou guarda, então não autuei. Conduzir animais bravos sem a necessidade, sem necessária precaução, atirar à via dos logadores públicos substâncias ou detritos que possam embaraçar ou incomodar os transeuntes. Então, nada de lixo no chão. Jogou ali um lixinho no chão, chama o cidadão na chincha. Lá. Artigo 62 do Código de Posturas Municipal, cidadão. Recolhe esse lixo e bota ali agora na lixeira, beleza? Senão vai tomar uma multa. E pode falar que dá multa sim. Se o prefeito é parceria, cara, tu consegue multar, porque assim, ó, isso aqui enche os cofres da prefeitura. Imagina no verão de Tramandaí, calçadão lotado, um monte de gente jogando lixo na rua, cara, barbada de conseguir uma grana boa pra cidade. Vamos direto para o artigo 70, então, que é proibido nas vias e passeios públicos quebrar o calçamento, levantar os passeios, salvo para reparos, né? Mediante prévia licença da municipalidade, precisa pedir autorização, né? Fazer escavações das vias públicas dos outros logradouros, obstruir valetas, bueiros, calhas, impedir, colocar cartazes, fazer qualquer espécie de propaganda nas paredes dos prédios, muros, cercas, postes, árvores. Veja que tem bom senso, cara. Você mora num município onde a coletividade impera. Tudo que você vai fazer precisa de autorização de licença. A não ser o que você está fazendo dentro da sua casa, e mesmo dentro da sua casa, eventualmente, né, principalmente se você tem um imóvel que é registrado na prefeitura, até para trocar uma parede, até para construir um muro, uma garagem, você vai lá precisar registrar na prefeitura, né, pedir autorização, enfim, para subir um andar na sua casa, para manter direitinho lá dentro do habites e das regularidades. Acabou de cair meu chapolim aqui, cara, eu tenho um chapolim sem uma guampa, olha só. Que legal. Então, seguindo em frente, compete aos moradores manterem bom estado de conservação e limpos os passeios fronteiriços às suas residências. Então, calçada da frente é do morador. Interessante saber isso aqui como cidadão, tem nada a ver com a guarda, tá? Agora nós vamos seguir em frente aqui, cara. Tem que arranjar um negócio que passe aqui direto, né? Ó, de novo, proibição. Viu, é proibido, cara, é da tua competência. Proibição é contigo, tá? Permissão é com a prefeitura, proibição é com guarda. Eletrificar cercas em desacordo com os padrões estabelecidos em lei específica. Tem uma legislação específica. Então, por favor, não faça. Existe a questão dos ofendículos lá que o direito penal prevê, né? E que se alguém morrer por conta de um ofendículo mal instalado, meu querido, você vai responder por homicídio. Então não faça essa besteira. Contrata uma empresa especializada para construir a sua cerca elétrica. Não vai ligar na tomada 220. Ah, mas não era para o bandido entrar. Mas se o bendito do bandido morrer, meu querido, se você fez um ofendículo e exagerou, vai corresponder a como se você tivesse feito ali, tá, uma legítima defesa, mas você não é punível excesso? Sempre o excesso é punível, isso seria um excesso. Então, lamento para você, mas procure uma empresa certificada para fazer esse tipo de serviço, tá? E aí, então, nós temos que é proibido também fechar, mudar ou de qualquer modo dificultar servidão pública de estradas e caminhos sem prévia licença da prefeitura, colocar tranqueiras, porteiros ou palanques nas estradas para seu leito ou arrastar paus e madeiras, tá? Então não é para trancar o fluxo da calçada, praticamente isso incomoda às vezes um cidadão ou outro que vai lá e toca um 53. Aliás, alguém me diz aí se tem um 53 aí em Tramandaí, porque tem algumas cidades que tem lá só um telefone da guarda, outros tem lá o Disque Guarda Municipal, né? Então eu quero saber, me diz aí. Artigo 94, é proibida a permanência de animais nas vias dos logadouros públicos. Só isso? Bah, mas como assim? Então quer dizer que meu cachorro não pode ser na rua? Não, cara. Não pode deixar ali o bicho. Tu tem que levar ele conduzido na coleira.
entendeu? Porque diz assim, ó, os animais encontrados nas ruas ou praças, estradas ou caminhos públicos serão recolhidos ao depósito da municipalidade. E, cara, eu nem vou procurar aqui o artigo, mas se tu procurar, diz ali logo em seguida, se tu não buscar o bichinho em 10 dias, cara, a prefeitura faz o que quiser com ele. E aí vem aquela velha história lá de fazer sabão, quer dizer, realmente faz o que quiser mesmo. Pode sacrificar o animal, pode colocar a doação, o que for melhor para a prefeitura. Então, não deixe seu bichinho abandonado, pelo amor de Deus, principalmente se você tem carinho dele. Pode acontecer qualquer coisa depois. Beleza? Vamos seguir em frente aqui. Primeiro a gente diminui, passa adiante. Capítulo 3º fala da proteção. Olha só, a gente já está no artigo 100. Viu como voou? Imagina ler 100 artigos, cara. É difícil, mas você vai ter que ler. Me desculpa, lamento informar. Não deixa que pessoas aqui na véspera da prova, tá? Lê com antecedência, faz aqui, ó. Vem pro método de superação, cara. Vem pro método que eu vou te ensinar a fazer a coisa da forma correta. É assim, tá? Vem comigo, filho. Vem que eu te ensino o caminho da aprovação. Artigo 5 fala que para o exercício do seu poder de polícia, ouviu o poder de polícia, abre os dois olhos e fixa no artigo ali, ó. Quanto ao meio ambiente, a Prefeitura Municipal respeitará a competência da legislação, a autoridade da União e a do Estado. Quer dizer, haverá também ali uma corresponsabilidade. Às vezes será a própria Prefeitura que vai autuar, outras vezes ele vai se ligar, só um pouquinho, isso aqui não é minha competência não, eu vou chamar aqui a União, vou chamar aqui o Estado. Muitas vezes isso acontece, algumas vezes a sua função vai ser comunicar, ligar para alguém. É proibido deixar no solo qualquer resíduo sólido ou líquido, inclusive dejetos de lixo sem permissão de autoridade sanitária, que se trate do proprietário pública, propriedade pública ou particular. Tá? É uma proibição que você tem que entender para autuar. Não pode, está previsto no código, dá multa. Não pode. Então, se não pode, está escrito que é proibido, tá? Atear fogo em roçada, palhaças ou mato. Cara, sabe aquele domingo à tarde, quando você já comeu aquele churrasco, aí tu vai deitar para tirar um cochilo e o vizinho bota fogo no mato, e vem aquele cheiro de lixo, cara, aí está, liga para a guarda municipal, ou seja, você mesmo guarda, entra em contato com os colegas e vai lá, ó, autua o seu vizinho. Não pode, cara, tá escrito aqui, ó, além das leis de crimes ambientais que impedem, nós temos o código de postura, vai tocar ali uma multa no cara, nunca mais o cara vai botar fogo em nada, ó. Eu tenho ali no artigo 106 sobre a derrubada, ó. Derrubada de mata dependerá de licença da prefeitura, observadas as restrições do Código Florestal Brasileiro, independente de outras licenças ou autoridades cabíveis. Você sacou já qual é que é, né? Destaquei os artigos mais importantes para que você se ligue, mas você tem que ler tudo. Eu botei os artigos mais importantes aqui na íntegra, que eu não estou lendo, que não dá tempo. Mas você vai ler toda a legislação. Depois vai estudar esse resumo aqui. Aqui nós temos que o capítulo 4 ali, ó, da extinção de animais e insetos nocivos, tá? Todo proprietário de terreno, cultivado ou não, dentro dos limites do município, é obrigado a extinguir formigas, cupins, baratas, ratos, caramujos e outros insetos e animais nocivos existentes dentro da sua propriedade. Isso inclui mosquito, exclui proliferação de ratos, isso inclui qualquer tipo de bicho. Esse tempo andou problema com escorpião aqui em Porto Alegre, e aí, cara, é a responsabilidade, aqui não tem esse código de posturas, é outro, mas muito possivelmente preveja também no nosso aqui, já que um copia o outro, cara, isso aqui, assim, ó, pensa na preguiça, ninguém faz um código de posturas tão individual assim, se bem que esse aqui é bem moderno, é capaz de ser, né? O título 3 aqui nos fala dos atos normativos, do funcionamento do comércio, serviços e indústria, tá? Que é outra coisa que você vai fazer. Para efeitos de fiscalização, o proprietário do estabelecimento licenciado colocará o alvará, tá, de localização e funcionamento em um lugar visível e o exibirá à autoridade competente sempre que esta o exigir. Então, chegou a guarda lá. Geralmente você vai estar acompanhado de outras secretarias do município ali, responsáveis pela fiscalização. Você vai estar fazendo a segurança deles. É isso que você vai fazer como guarda. Mas você tem que conhecer a lei, né, para não entrar numa fria e lá o cara que vai trabalhar com você estar autuando por algo que não existe, ou enfim, né, prevaricando, qualquer coisa desse gênero, tá? Então você tem que ficar atento, ligado. Dificilmente vai ser você que vai fazer, mas se o prefeito estiver louco lá e resolve a guarda fazer, vai fazer também, porque também é competência de polícia administrativa, certo? Pensa aqui, ó, o alvará de localização e funcionamento poderá ser cassado, tá? É uma das sanções que nós temos previstas. Quando se tratar de negócio diferente do requerido, como medida preventiva ao bem e à higiene da moral e do sossego da segurança pública, também para quando o licenciado se opuser a exame, tá? Verificação e vistoria dos agentes municipais. Bateu na porta lá do cidadão. Vim aqui fiscalizar o seu estabelecimento. Não, o senhor não pode entrar aqui, porque é o meu direito constitucional que o senhor não entre. Ah, é? Então o seu alvará está cassado. Vai lá na prefeitura, calça o alvará do cara, vai de novo e avisa, olha, pode fechar as portas, o senhor não tem mais autorização para funcionar. E se não respeitar,
vai incorrer em desobediência, eu vou ter que algemar o senhor e conduzi-lo para a delegacia, tá? E cuidado com a questão da algemação aí, que tem uma série de legislações específicas que, se você continuar ligado no canal, a gente vai estudar aí, que em alguns casos é possível, em outros casos é melhor não algemar. Mas isso não vem ao caso agora, tá? Agora a gente vai conversar sobre o capítulo, aliás, seção 2 do comércio ambulante. Cara, eu ainda tenho que descobrir um jeito de deixar essa letra aqui um pouco melhor para a gente conseguir enxergar. Mas quem é meu aluno recebeu esse material. Quem não é, eu já disse, dá para dar um jeitinho aí na tela de ampliar, né? Dá um jeitinho, tira um print e faz assim, puxa, pinça com o dedo. Considera-se comércio ambulante a atividade temporária de venda, varejo, com mercadoria, realizada em logradouros públicos por profissional autônomo, sem vinculação com terceiro ou pessoa jurídica, em locais previamente determinados pela prefeitura, tá? Quero que você entenda o comércio ambulante, porque você vai autuar também. E ali diz que é proibido o exercício de comércio ambulante fora dos locais demarcados pela prefeitura. Quer dizer, existe lá uma área onde pode ter comércio ambulante e outras que não, sim? E o que mais que nós temos a respeito? Que o exercício de comércio ambulante dependerá de autorização da prefeitura. Essa autorização é válida por 1 ano e que é expedida pelo Departamento de Fiscalização Tributária, certo? Mediante requerimento, ou seja, a pessoa, o interessado, vai até lá e solicita, perfeito? E vale por 1 ano, ou seja, olha lá se está valendo essa autorização. Do contrário, lamentavelmente, você vai autuar o trabalhador. Muitas vezes está ali ganhando seu pão, mas é uma infelicidade. Aliás, é uma das coisas chatinhas que você, como autoridade policial, vai ter que fazer. Eventualmente você vai ter que apreender mercadorias de uma pessoa que está trabalhando. Por quê? Porque ali tem mercadorias ilegais, ou porque ilegais no sentido de que não são originais, sim? E é uma coisa assim que é bem, vamos dizer assim, particular de cada um, né? Alguns vão se doer, outros vão dizer a aplicação da lei é essa, e eu não posso, né, me omitir, enfim, é complicado de qualquer forma, certo? Para inobservância das disposições contidas nessa seção, serão aplicadas as seguintes sanções: multas, veja aí, sanções, tá? Apreensão de mercadorias e cassação de autorização e licença. Isso aqui, cara, é objeto de prova. É coisa que o examinador pode pegar e querer falar com você. Qual é o tipo de sanção aplicável para o comerciante ambulante que não tiver a sua autorização válida? Aí vem lá as alternativas. E a alternativa vai ser multa, apreensão de mercadoria e equipamento, cassação de autorização e licença. Eu já quase prevejo que o examinador da Fundatec vai botar assim, ó: multa, prisão e retenção. Não. Apreensão de mercadorias e equipamento, prisão domiciliar e... não. Aí quando tiver multa, apreensão de mercadoria e cassação de autorização, essa é a alternativa, entendeu? Ele vai misturar as coisas, vai botar uma coisa que é e outras coisas que não, e isso é ser examinador, cara, é ser o cara mais ruim da face da terra. Aqui nós temos também que os quiosques, barracas e trailers, lá no artigo 124, ó, carrinhos e outros veículos utilizados no comércio ambulante deverão ser aprovados pela prefeitura. Então, tudo fiscalizado, tudo aprovado, bonitinho, para não dar problema. Tem as feiras livres também, que vocês vão atuar lá no artigo 128, no parágrafo 1º nos fala que as feiras livres serão organizadas e orientadas e fiscalizadas pela prefeitura. Então eu quero que você enxergue a visão de guarda, que tudo que acontece dentro do município praticamente é da sua alçada e da sua responsabilidade. Tudo que envolve questão de segurança pública, higiene, direito ambiental, tudo está na alçada do guarda, e é isso que você tem que saber. Questão de horário de funcionamento, enfim, toda uma série de outras coisas que você vai ter que ficar atento. Nós temos no capítulo 2, o exercício da atividade de usos especiais. Exploração de minerais, pedreiras, saibreiras, olarias, depósitos de areia, saibro e cascalho, tá? Que é aquela exploração, envolve crimes ambientais, envolve uma série de coisas, então tem que, isso aqui dá uma dor de cabeça do caramba. Então a exploração de pedreiras, olarias, extração de depósitos de areia, enfim, tudo que eu já falei ali em cima, depende de concessão de alvará de localização, ou seja, de um ponto onde vai acontecer isso, e também de funcionamento que é expedido pela prefeitura, precedida de licenciamento dos órgãos públicos estaduais e federais competentes, ou seja, licenças ambientais que serão expedidas pelo governo, tanto estadual quanto federal. Então, é uma série de coisas que você tem que se atentar. Você vai ver quais são os artigos que vão se enquadrar neste caso. Você vai ver também lá quais as exigências, né, dos órgãos federais e municipais, estaduais, aliás, municipais não, federais e estaduais neste caso, tá? Para que não fique nada de fora, não passe nada em branco. É proibida ali a extração no artigo 138 de areia nos cursos de água no município. Tá? Em que momento? Quando o jusante do local do recebimento de contribuições de esgoto, ou seja, está sendo desovado o esgoto ali. Modifiquem o leito às margens dos mesmos, não pode alterar leito, tá? E causem por qualquer forma a estagnação das águas, de algum modo, também possa oferecer perigos a pontes ou muralhas.
coisas óbvias e lógicas, mas que eu acho legal que você saiba. Isso aqui muito mais por curiosidade do que por eu acho que vai cair na prova, na verdade, que eu marquei. De qualquer forma, vamos passar avante aqui, o artigo 140 ficou pequenininho, que fala sobre os inflamáveis e explosivos, que diz que aqui, ó, no interesse público, a Prefeitura fiscalizará a fabricação, o transporte, o depósito e emprego de inflamáveis e explosivos, observando o que dispõe a legislação estadual e federal pertinente. Tá? Além disso, é importante saber que é absolutamente proibido, quer dizer, absolutamente proibido, não há uma exceção, é absolutamente proibido fabricar explosivos sem licença especial em local não determinado pela Prefeitura, manter depósito de substâncias inflamáveis, explosivos sem atender às exigências legais, depositar ou conservar nas vias públicas, mesmo provisoriamente inflamáveis ou explosivos, certo? Indo em frente, nós temos aqui sobre a propaganda em geral. Nós temos a questão da exploração, né, dos meios de publicidade nas vias públicas, daquele coisa de poluição ambiental e visual, né, que lá em São Paulo, polemicamente, mandaram arrancar todos os cartazes uns anos atrás e deu um rebuliço no resto do país. Nós temos aqui no artigo 151 que a exploração dos meios de publicidade nas vias e logradouros públicos, bem como nos lugares de acesso comum, depende de licença da municipalidade. Então também precisa da licença, que será concedida a seu critério por prazo determinado com direito à renovação. Tá? Então é isso que você tem que saber, tem que ter licença. Essa licença tem que ser apresentada pelo cidadão, caso alguém venha reclamar ou você como guarda venha a achar que aquilo ali está fora da legalidade. Não será permitida, ali no artigo 153, a colocação de anúncios ou cartazes quando, pela sua natureza, provoque aglomeração prejudicial ao trânsito público, de alguma forma prejudique os aspectos paisagísticos da cidade. Aí que está, começa a poluir a cidade lá com um monte de coisa, de placa, de artigo, de não sei o quê. Cara, fica uma porcaria. E aí então tá na hora de se mexer e começar a arrancar tudo fora, né? Porque a lei aqui do nosso Código de Posturas, ela permite que isso aconteça. O artigo 155 nos diz que não será permitida a colocação de faixas de pano, inscrição em anúncios ou cartazes, exceto quando houver autorização do proprietário do órgão responsável, tá? Aí diz ali que quando pintados ou colocados diretamente sobre monumentos, né, vai cobrir um monumento, imagina só, nas calçadas meio-fios também não é legal, nos edifícios públicos municipais, né, que pertencem ali ao município, e nos templos e casas de oração, que também não é legal. Enfim, bom senso responde questões. Anote isso que eu estou lhe dizendo, bom senso responde questões de direito. Artigo 163. Não será concedida licença para funcionamento de alto-falantes nas proximidades de quartéis, hospitais, escolas, creches, estações de rádio e emissoras, repartições públicas, maternidades, conventos, seminários e instalações congêneres. Então não me venha apresentar licença, porque não vai ter. A Prefeitura já está dizendo aqui através desse Código de Posturas. 168 nos fala sobre a fiscalização do cumprimento das disposições desta seção. Cabe ao Serviço de Fiscalização do município, ressalvada a competência atribuída de órgãos de trânsito e policial do Estado e Justiça Eleitoral, ficando sujeita à parte municipal ao regime de direitos autorais. Perceba que aqui, novamente, o município se preocupa com o extrapolamento das suas atribuições, né? Existem atribuições federais e estaduais. E como eu lhe disse no início, algumas vezes a sua função vai ser comunicar a outro órgão. Algumas coisas não é você que vai autuar. Aquilo que corresponde à municipalidade, que está diretamente ligado ao município, sim, é sua competência através da autoridade policial. Mas aquilo que extrapola, que não é da sua competência, aí é a hora de ligar para alguém. Entendeu? Beleza, aqui ó, falamos sobre os cemitérios, que ali na 171 compete à municipalidade, a fundação, a municipalidade, a polícia e a administração dos cemitérios, observada a legislação federal e estadual pertinente, tá? Fiscalização, tá? E polícia administrativa, isso que nós temos que perceber, que é defeso. Olha, isso aqui eu notei na verdade também um pouquinho por curiosidade, tá? Mas eu achei interessante que ó, é defeso fazer sepultamento antes do ocorrido prazo de 12 horas, contando o momento de do falecimento, tá? Por quê? Cara, isso aqui é para impedir crimes, você sabia disso? Isso é uma curiosidade que eu notei na verdade. Eu acho que jamais ia ser cobrado isso na sua prova, mas eu deixei em vermelhinho aqui para me lembrar de falar. Cara, muito interessante que se tu enterrar alguém em menos de 12 horas, vamos dizer que foi um homicídio, tá? Forjado ali, que tentaram um homicídio forjado, ou melhor, um homicídio não, um suicídio forjado. E ali, cara, eles tentaram encobrir, vamos enterrar logo para ninguém descobrir. 12 horas é o mínimo de tempo ali que cheguem mais familiares, começam a observar a situação e notar que tem alguma coisa estranha. Então não pode enterrar em menos de 12 horas. E também não pode demorar mais de 36 horas, só que tem algumas exceções, como causa de morte for moléstia contagiosa ou epidêmica. Olha o Covid aí dando oportunidade, tá? Mas eu estou dizendo isso aqui que realmente, cara, é interessantíssimo, viu? A legislação às vezes pensa lá na cabecinha do criminoso, lá na frente, o que o cara vai fazer se não tiver essa lei aqui.
E como é que eu vou proibir o cara se não tiver previsto em lei? Tá aí, ó, o Código de Postura se ligou nesse detalhe. Nos cemitérios é proibido a prática de atos de depredação de qualquer espécie nos jazigos ou outras dependências. Então lá, ligou para o 153, senhor guarda, estou aqui com um problema, tem um jovem depredando os túmulos, eu não sei o que fazer. E o senhor vai responder o quê? Não é da minha alçada? Claro que não. Você vai dizer que não existe lei contra? Existe, está aqui no Código de Posturas do município. Arrancar plantas ou colher flores dentro do cemitério, não pode, está escrito aqui no Código, artigo 177, Código de Posturas Municipais, o senhor está sendo autuado. E se não me obedecer, vou lhe recolher para o distrito policial para que o senhor possa, então, lavrar lá um boletim de ocorrência e então o senhor será fichado, será novamente intimado à justiça por ter tido uma desobediência à autoridade policial. Veja que interessante. É assim que tem que trabalhar, cara, dentro da legalidade. E é isso aqui, ó, nas queimadas. Eu gosto das queimadas aqui porque eu detesto lixo queimado. A ninguém é permitido atear fogo nas roçadas, palhadas, capoeiras, matas, lavouras ou campos, inclusive nas margens de estradas ou rodovias. Não pode tocar fogo em nada, cara, tá? Sem autorização. Nós temos aqui também dos autos administrativos, das notificações, infrações e sanções, que é a parte mais interessante. Ninguém vai preso nessa lei aqui, mas tem sanções, autos administrativos, notificações e as infrações que você já viu. Constitui infração, artigo 189, tá? Toda ação ou omissão contrária às disposições deste código, certo? Então, contrariou o código, está infringindo a lei. Ou de outras leis, decretos, resoluções ou outros ou atos baixados pelo governo municipal ou uso do seu poder de polícia. Entendeu? Contrariou, está infringindo. Será considerado infrator todo aquele que cometer, mandar, não somente quem comete. Olha aqui os verbos, isso aqui é lá do direito penal que a gente tem que se ligar também. Então, aquele que comete, manda, constrange ou auxilia alguém, então partícipe, né, o mandatário, aquele que constrange, né, se tu não fizer, tu vai ver o que vai acontecer, ou aquele que faz. Então não basta, não precisa ser o autor, basta que você tenha relação com os fatos, vai ser autuado igual. Aqui, alguém a praticar infração, ainda os encarregados da execução, né, os executores das leis que tendo conhecimento da infração deixar de autuar o infrator. Então o cara que tomou conhecimento não autuou, vai responder pelo próprio crime. Crime não, né? Mas infração aqui neste caso. Não são diretamente aplicáveis as sanções definidas neste código aos incapazes na forma da lei, né? Mas isso é normal, né? Mas que forem coagidos a cometer, infração, ou seja, vai lá e faça, senão eu vou te bater. Opa, esse cara eu não posso autuar, mas vou autuar o cara aqui, constrangeu, né, porque está prevendo ali. Artigo 192. Sempre que a infração for praticada por qualquer dos agentes a que se refere ao artigo anterior, a sanção recairá sobre os pais, quando for lá, incapaz na forma da lei, sobre os tutores, sobre o curador da pessoa cuja guarda estiver incapaz e sobre aquele que der causa à infração forçada, entendeu? Porque lá eu tinha aquele artigo prevendo que quando você é forçado, você não será autuado. Quem será autuado? Quem te forçou, beleza? Seguindo em frente, que estamos chegando no final, notificação preliminar. Todo infrator, aqui começa as barbadinhas, olha só, brechinhas. Todo infrator que cometer pela primeira vez uma ação ou omissão contrária às disposições deste código sofrerá uma advertência sobre a forma de notificação preliminar, obrigando a interromper, a reparar, se for o caso, a ação infringente, salvo nos casos em que a ação danosa seja irreversível, em que haja desacato ou desobediente à autoridade do poder municipal. Então, praticamente, aqui está dando uma chance para o cara. Diz assim, chegou ao autor, aqui, olha aqui, ó, guarda municipal, não pega a flor do cemitério. Ah, mas eu... autuou, deu desobediência. Porque aqui tá dizendo aqui, não dá chance pro cara que for desobediente. Não pode recolher. Ô, seu guarda, vou aqui, ó, fazer o seguinte, eu vou plantar aqui a florzinha de novo, tá? E o senhor esquece que eu estive aqui, eu vou sair pelo mesmo lugar que eu entrei, me desculpa, bom final de semana. Tudo bem então, meu querido, então eu não vou te autuar. Mas dessa vez, mas tá avisado, viu? É isso que a lei tá prevendo, a bondade das pessoas. E no caso de reincidência, em que permaneça a ação ou estado infringente será lavado auto de infração e aplicado as demais sanções previstas em lei. Então o cara voltou, aí já era a chance que ele teve. Nós temos aqui também sobre as notificações preliminares, enfim, uma série de outras coisas. E os autos de infração. Primeiramente, ali no 196 nos diz que o auto de infração é um instrumento por meio do qual a autoridade municipal apura a violação das disposições deste e dos demais códigos, leis e decretos, regulamentos do município. Auto de infração. Aí, tá? Lembra disso que é como você... Isso aqui pode cair em prova, tá? Auto de infração é o instrumento por meio do qual a autoridade municipal apura a violação das disposições deste e de demais códigos, leis, decretos e regulamentos do município.
E o parágrafo único nos fala: são autoridades para lavar o auto de infração os fiscais e os outros funcionários para isso designados pelo prefeito. Se o prefeito dizer que o guarda tem autoridade, tem autoridade. Basta que ele documente. A partir de hoje vocês têm autoridade para fiscalizar os cemitérios. A partir de amanhã vocês têm autoridade para bater em estabelecimentos comerciais e começar a fiscalizar se a higiene do local está adequada, se as pessoas estão utilizando máscara, enfim, seja o que for, entendeu? É assim que funciona. A autoridade vem do prefeito municipal. E agora, acho que nós estamos chegando no final, os autos de apreensão, tá? Você pode apreender coisas, é outra coisa que você ameaça as pessoas. Nos casos de apreensão, o material apreendido será recolhido ao depósito da prefeitura e quando isso não for possível ou quando a apreensão se realizar fora da cidade, poderá ser depositado em mãos de terceiros observadas as formalidades legais. Pode recolher para a prefeitura, então. A devolução do material apreendido só se fará depois de pagar as multas que tiverem sido aplicadas e de indenizar a prefeitura das despesas que tiverem sido feitas com a apreensão, o transporte e o depósito. Então você vai pagar a multa, vai pagar de novo lá pela estadia do material que ficou no local do depósito, pelo transporte. Enfim, às vezes nem vale a pena buscar porque a mercadoria vale menos. Aqui tem sobre as multas. Artigo 207. O pagamento das multas não exime o infrator de reparar os danos causados de cumprir outras penalidades previstas. Também nas reincidências, as multas serão contadas em dobro. Perfeito. Olha aqui uma sanção sobre sanção. E 214 nos fala que o infrator terá o prazo de 10 dias para apresentar a defesa, contados na lavatura do auto de infração, devendo fazê-la em requerimento. Tá? Como é que o infrator se defende? Através de requerimento. Quanto tempo ele tem? 10 dias. Essas coisas que você tem que ficar ligado, viu? Tá em vermelhinho, tá? 10 dias é o prazo. Requerimento é a forma de recurso. Olha aqui o WhatsApp do Método de Superação chegou para dizer que acabou nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, comentário e vem para o Método de Superação você também para ganhar materiais exclusivos, para você ter um acompanhamento de 30 dias comigo, um acompanhamento imersivo onde você vai respirar concurso público e eu te prometo que, assim, não consigo te vender a aprovação, te garantir que você vai passar no concurso se não dá para fazer, né? Principalmente que eu não sei como é que você tá, de onde você vem, o que você sabe, mas te garanto que melhores resultados que você vinha tendo até hoje, você vai começar a ter se levar o método a sério. Chama lá, 99530-2037 e vamos conversar. Uma boa noite e força, guerreiros!